a ver como estão de inglês. Não, isso aí é fácil, porque é só dizer as coisas ao contrário e pronto, é fácil. Inglês Instrumental apresenta Simple Present and Present Perfect, por Lucas Colela, Juliana Paulino, Bruno Guedes e Vanessa Lucas. Simple Present. Simple Present é equivalente ao presente do indicativo, e é somente o uso do presente, como por exemplo, eu ando, eu como, eu falo, eu brinco. O Simple Present é utilizado em duas situações principais. One fact, um fato, eu falo que alguma coisa é verdade, como por exemplo, I love chocolate, eu amo chocolate. One routine, uma rotina, algo que você faz todos os dias, que você faz às vezes, algo que você raramente faz ou que você nunca faz. Exemplo, I work from Monday to Friday. Eu trabalho das segundas às sextas-feiras. Essa é a minha rotina. Então, os advérbios de frequência vão demonstrar essa rotina que a gente vive. Para entendermos a estrutura do Simple Present, vamos dividi-la em duas partes, como várias metodologias gramaticais fazem para fácil entendimento. A primeira estrutura vai envolver os seguintes pronomes. I, que é eu, you, que é você, we, que é nós, they, que é ele. Se você mudar o pronome, a estrutura deles será a mesma. Vamos começar com sentenças afirmativas. A estrutura é o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento. Exemplo, I love candy. Eu amo doce. Se eu quero dizer que você ama doce, é só substituir o sujeito. Por exemplo, you love candy. Você ama doce. E se eu quero dizer que eles amam doce, seria they love candy. Outros exemplos. You work at the mall. Você trabalha no shopping. We go to bed very early. Nós vamos dormir muito cedo. They play soccer very well. Eles jogam futebol muito bem. Para sentenças negativas, a estrutura vai ser utilizando o auxiliar do Simple Present, que no caso é o do, acompanhado de not. Lembrando que do not também pode ser escrito como don't. É uma contração usada, porém informal. Logo, a estrutura das sentenças negativas vai ser sujeito, mais auxiliar, que no caso é o do not ou don't, mais verbo principal, mais o complemento. I do not love candy. Eu não amo doce. You don't love candy. Você não ama doce. They don't love candy. Eles não amam doce. Outros exemplos. You do not work at the mall. Você não trabalha no shopping. We don't go to bed very early. Nós não vamos dormir muito cedo. They don't play soccer very well. Eles não jogam futebol muito bem. Para sentenças interrogativas, a estrutura é utilizar o auxiliar do antes do sujeito. Então a estrutura vai ficar auxiliar do, mais o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento. Do I love candy? Eu amo doce. Do you love candy? Você ama doce? Do they love candy? Eles amam doce? Outros exemplos. Do you work at the mall? Você trabalha no shopping? Do we go to bed very early? Nós vamos dormir muito cedo? Do they play soccer very well? Eles jogam futebol muito bem? Estrutura 2. Essa estrutura vai ser utilizada para a terceira pessoa do singular, ou seja, para os pronomes he, que é ele, she, que é ela, it, que é animais ou objetos. Para sentenças afirmativas, a estrutura vai ser sujeito, mais verbo principal adicionando o s, mais o complemento. John loves candy. John ama doce. John é ele, ou seja, John é he. Note que o verbo to love ficará loves, ou seja, será adicionada a consoante S a ele. He loves candy. Ele ama doce. She loves candy. Ela ama doce. Outros exemplos. She works at the mall. Ela trabalha no shopping. He talks about other woman. Ele fala sobre outra mulher. Para sentenças negativas, vamos utilizar novamente o auxiliar. Só que nessa segunda estrutura, o auxiliar será o does, seguido da palavra not, ou seja, será does not, ou mesmo doesn't, que é uma contração, porém informal. A estrutura negativa vai ficar sujeito, mais auxiliar does not ou doesn't, mais verbo principal, mais o complemento. John does not love candy. John não ama doce. He doesn't love candy. Ele não ama doce. She doesn't love candy. Ela não ama doce. She doesn't work at the mall. Ela não trabalha no shopping. He does not play soccer very well. Ele não joga futebol muito bem. Para sentenças interrogativas, vamos utilizar novamente o auxiliar does. A estrutura é auxiliar does, mais sujeito, mais verbo principal, mais o complemento. Does John love candy? João ama doce? Does he love candy? Ele ama doce? Does she love candy? Ela ama doce? Outros exemplos. Does she work at the mall? Ela trabalha no shopping? Does he play soccer very well? Ele joga futebol muito bem? Resumindo a regra geral. Note a diferença das regras aplicáveis ao pronome da estrutura 1, que no caso é I, you, we e they. Para a estrutura 2, com os pronomes he, she e it. Na estrutura 1, nas sentenças afirmativas, a construção é o sujeito, mais verbo principal, mais complemento. Na estrutura 2, mantém a mesma ordem, porém o verbo será acompanhado de consoante S. O auxiliar da estrutura 1 é o do, enquanto na estrutura 2 é o does.
Ambos auxiliares serão utilizados nas construções negativas e interrogativas. Nas construções negativas, é o sujeito mais auxiliar seguido do not, mais verbo principal, mais complemento. Já nas sentenças interrogativas, é auxiliar mais o sujeito, mais verbo principal e mais complemento. Exceções. As exceções que fogem em regra geral se situam para construções afirmativas, na terceira pessoa do singular, ou seja, os casos que utilizam os pronomes he, she ou it. Temos duas exceções importantes. Exceção número 1. Verbos terminados em ss, sh, ch, x e o, acrescentar o s ao verbo principal. Exemplos. Verbo teach, ensinar ficaria teaches. She teaches the lesson. Ela ensina a lição. Verbo go, ir, ficaria goes. He goes to class. Ele vai para a aula. Exceção 2. Verbos terminados em y, procedido de consoante, tira o y e acrescenta o ies. Porém, se for procedido de vogal, ele não será exceção e seguirá a regra geral, ou seja, apenas acrescentando o s. Exemplos. Verbo try, tentar, ficaria tries. She never tries to be flexible. Ela nunca tenta ser flexível. Verbo study, estudar, ficaria studies. He never studies for the test. Ele nunca estuda para o teste. Verbo play, jogar, ficaria plays. He always plays tennis. Ele sempre joga tênis. Palavras-chave que são relacionadas ao tempo verbal, simple present, podemos destacar os advérbios de frequência. São eles: always, sempre; usually, usualmente; often, frequentemente; generally, geralmente; seldom, raramente; from Monday to Friday, de segunda a sexta; sometimes, às vezes; occasionally, ocasionalmente; really, raramente; never, nunca; every day, todo dia. Exemplo: texto administrativo que ilustra a breve apresentação de Melanie. Note que os verbos em amarelo estão todos no tempo verbal simple present. Os sublinhados em vermelho demonstram os repetitivos sujeitos que se remetem a Melanie, ou seja, she. O sublinhado verde é o auxiliar doesn't, utilizado na sentença negativa do texto. Melanie is a waitress. She works in the restaurant. She works from Wednesday to Sunday. On Monday and Tuesday she does work. She likes her job. She meets a lot of people, and sometimes she has nice chat with her workmates. Traduzindo o texto. Melanie é garçonete. Ela trabalha em um restaurante. Ela trabalha de quarta a domingo. Na segunda e na terça, ela não trabalha. Ela gosta do seu trabalho. Ela conhece muitas pessoas. E às vezes tem boas conversas com seus colegas de trabalho. Presente perfeito não existe em português. Quando usar o Present Perfect? Em 4 casos. Primeiro uso. É uma ação que começou no passado, mas que continua no presente. Exemplos. Exemplo 1. I have lived here for 4 years. Estou morando aqui por 4 anos. Eu comecei a morar aqui por 4 anos atrás e ainda moro aqui. Segundo exemplo. I haven't seen your mom since high school. Eu não tinha visto a sua mãe desde a época do ensino médio. Segundo uso. Não menciona o tempo na fase. Exemplos. Primeiro exemplo. Where we played this game a couple of times. Nós jogamos esse jogo por algumas vezes. Eu não mencionei o tempo e não falei quando. Segundo exemplo. My husband has already cleaned the house. Meu marido já limpou a casa. Eu não mencionei quando ele limpou a casa. Terceiro uso. Acabou de acontecer. Lembrar da palavra just. Just é traduzido como apenas, mas no present perfect vai significar acabou. Exemplos. Primeiro exemplo. He has just left. Ele acabou de sair. Segundo exemplo. My mom has just taken her medicine. Minha mãe acabou de tomar o remédio. Quarto uso. Ever. Have you ever? Você já alguma vez na sua vida? Exemplo.
Have you ever been to the United States? Você já alguma vez na sua vida foi para os Estados Unidos? Estrutura afirmativa. Present Perfect. Sujeito mais have ou has mais past participle, passado do particípio mais complemento. Se o sujeito for I, you, were, they, você vai usar o have. Se o sujeito for he, she, it, você vai usar had. Se o verbo for regular, o passado do particípio é só acrescentar o ed. Se o verbo for irregular, você precisará saber. Na internet existem várias tabelas com verbos para memorização. Exemplos. Exemplo 1. I have worked here for 5 years. Eu tenho trabalhado aqui por 5 anos. Segundo exemplo. She has never been to the States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. Agora, nós vamos transformar a frase em uma estrutura negativa. O que vamos ter que fazer? Simplesmente vamos colocar um not depois do have, ou um not depois do has. Então, a estrutura será sujeito mais have not ou has not, mais o past participle, que é o particípio do passado, e mais um complemento. Nas construções negativas, você vai usar o have not, que também pode ser usado haven't, ou seja, o uso informal. O has not também pode ser usado hasn't, ou seja, o uso informal. Exemplo. I have not worked here for 5 years. Eu não tenho trabalhado aqui por 5 anos. Estrutura interrogativa do Present Perfect. Estrutura. Have ou has, mais o sujeito, mais o past participle, mais um complemento. Exemplo. Has she taken English lesson for 5 years? Ela já tem estudado inglês por 5 anos? Palavras-chave que indicam o Present Perfect. Already, já. Yet, ainda. Ever, já, alguma vez. Just, há pouco, agora mesmo. Never, nunca. Hours, sempre. Lately, ultimamente. E often, normalmente. Agora, veremos um texto para análise do tempo verbal. A vida nos anos 90. Há um grupo de mulheres na Grã-Bretanha que são felizes, em formas despreocupadas, dormem bem e raramente vão ao médico. Quem são essas garotas maravilhas? Eles são fanáticos por alimentos saudáveis, jovens e em forma? Dificilmente eles têm mais de 90 anos. Uma pesquisa com nonagenários descobriu que 4 em cada 5 são mulheres. Metade não vão a hospitais há 5 anos e 2 em cada 3 não têm contato regular com seus médicos de família. O que é preciso para viver tanto? Segundo a pesquisa, ser da classe média, não fumar, evitar beber, fazer exercícios diariamente e, surpresa, comer carnes e laticínios como manteiga. Identificamos o presente perfect na sentença. Haven't to be to Oxford for 5 years. Note que o verbo to be está no passado do particípio como been, na construção negativa com o auxiliar haven't. Metade não vai ao hospital há 5 anos. As pessoas não vão há 5 anos e continuam não indo. Resumindo a regra geral, Present Perfect. Se dividíssemos em duas estruturas, a estrutura 1 ia ser o I, you, we e o they. E na estrutura 2 o he, she e it. Na estrutura 1, o auxiliar seria o have. Na negativa, seria usado have mais o not, ou a contração haven't, que é a mesma informal. Na estrutura 2, o auxiliar é o has, e a negativa o has mais o not, ou hasn't, que é a contração informal. A estrutura da afirmativa é o sujeito mais o have mais o passado do particípio mais o complemento. Já na estrutura 2, na afirmativa seria o sujeito mais o has mais passado do particípio mais o complemento. Aqui é importante saber que esse passado do particípio seria em verbos regulares acrescentar ed, e nos verbos irregulares você tem que memorizar. A interrogativa da estrutura 1 seria o have mais sujeito mais passado do particípio mais o complemento. Já na estrutura 2 seria o has mais sujeito mais passado do particípio mais o complemento. Very well, Mr. Yo. Chaves, você leu em inglês? Eu? Sim, Chavinho.
Então vai, continua. Ah, very well, Mr. Yo. Onde? Olha. Ah, very well, Mr. Yo. Averiguei o mistério. É isso? Sim, é o que disse o Chapolin Colorado. Averiguei o mistério. Bom, é que algumas coisas eu gosto de ler em inglês. Sim, claro.